Bem, boa tarde, pessoal. Nós começamos agora a nossa quarta aula de Química Geral, falando um pouquinho sobre as leis das transformações químicas. Bem, para começarmos, é interessante que a gente fale sobre alguns conceitos importantes, como, por exemplo, a massa atômica de um elemento que é normalmente expressa pela unidade de massa atômica representada pela letra U. Bem, a quantidade de massa que representa a quantidade U é dada por 1,66059 vezes 10 a menos 24 gramas. Em outras palavras, eu tenho para cada 1 grama de matéria, eu tenho 6,022 14 vezes 10 a 23 unidades. Bem, mas como calcular então a massa atômica? A gente até começou a falar na última aula sobre os isótopos, né? E ficou a dúvida de como calcular isso. Então, por exemplo, vamos pegar o elemento cloro. A massa atômica dele, representada na tabela periódica, é basicamente uma média ponderada dos isótopos existentes na natureza. Então, eu tenho que, para um dos isótopos, uma massa 34,96885 unidades, vezes a porcentagem presente na natureza, mais a do outro isótopo, que é o 36,96590 vezes 24,24, que é a porcentagem que existe na natureza, dividido por 100. Então aí você obtém que a massa atômica dele é 35,45 unidades de massa, né? Por exemplo, no caso do átomo de sódio, que ele é um mononuclídico, isto é, ocorre naturalmente só através de seu nuclídeo 23, a massa atômica é diretamente igual à massa nuclídica, ou seja, é 23, que é o número de prótons mais nêutrons, né, existente na estrutura atômica do sódio, vezes a massa atômica, né, por unidade de massa, por essa expressão aqui, né, nós obtemos aí 22,99. Bem, como que a gente calcula então a massa molecular? Qual a diferença entre massa atômica e massa molecular? Na massa atômica a gente está falando dos elementos químicos presentes na natureza. Na massa atômica o que a gente tem é uma estrutura química já formada. Então, antes da gente falar sobre a massa atômica, da massa molecular, é importante definir o que é molécula, né? Molécula é um conjunto eletricamente neutro de dois ou mais átomos unidos por pares compartilhados de elétrons, que a gente vai ver na próxima aula, na quinta aula, a gente vai falar sobre as ligações químicas. Mas já entrando um pouco em detalhes, como é um compartilhamento de elétrons, nós temos a ligação covalente, que se comporta como uma única partícula, né? Bem, no caso aqui, como que a gente calcula a massa atômica desse elemento ou dessa substância? Eu tenho a substância C2H4, a massa molecular dela vai ser duas vezes a massa atômica aqui do elemento carbono, mais quatro vezes a massa atômica do hidrogênio. Nós obtemos então 28,0 unidades de massa atômica, né? Bem, é interessante falar aqui alguns termos e conceitos que já são ultrapassados, que não devem ser mais postulados. Então, desse lado aqui da nossa tabela, o que nós temos é os termos antigos que foram bastante usados, né, e que você acaba encontrando em alguns livros antigos. E agora o que é recomendado, né? Então, o peso atômico é massa atômica, peso molecular é massa molecular, número de moles, número de átomo grama ou número de íon grama, passou tudo a ser quantidade de matéria, que a gente vai falar daqui a pouco o que é isso. Átomo grama, molécula grama ou mol, peso, fórmula, etc. São tudo hoje substituído pelo simples termo massa molar. Moles já não existe mais, né? Não se usa como mol, é uma unidade de medida, né? Ela tem que ser expressa da mesma maneira como qualquer outra unidade, através do S.
né? Não pode ser o ES. Unidade de massa atômica é representado por a letra U. Molar agora só pode ser usado em algumas circunstâncias, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Como por exemplo volume molar, a entalpia molar é o termo correto para ser usado. Mas quando fala mol ou molar, o que você tem que ter em mente é mol por litro. Molaridade não se usa mais, o certo é usar concentração em quantidade de matéria. Fração molar, fração em mol ou em quantidade de matéria. Graus Kelvin, Kelvin, perceba que a letra é minúscula, mas o símbolo é em letra maiúscula. Temperatura absoluta, né? Dada agora a temperatura termodinâmica. Grau centígrado não se usa, se usa graus Celsius. Equivalente grama não deve ser usado mais, deve ser abandonado. E normalidade também deve ser banido, né? Abandonado. Bem, então o que é quantidade de matéria? A quantidade de matéria o mol é a unidade de medida que expressa a quantidade de matéria de um sistema, e o mol contém tantas entidades elementares quanto são os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Lembrando que carbono 12 significa que é o isótopo do carbono com 12 como massa atômica. Bem, mas como representar isso em termos reais, né? Então vamos pular. Eu tenho massa de 1 mol de átomos de carbono 12 é igual a um número que nós vamos chamar então de número de Avogadro, que foi determinado pelo cientista Avogadro alguns anos atrás, né, no século passado, vezes a massa do átomo de carbono 12, né? 12 gramas por mol, que é igual a Na vezes 12 unidades. Então, fazendo essa relação aqui, nós obtemos que 12 gramas por mol é igual a 12 unidades de matéria, que é igual a 1 gramas por mol, que é igual a 1 unidade de matéria. Bem, isso aqui igualando, nós temos que, a partir do primeiro slide, né, que a gente apresentou, que 1 grama, né, por mol é igual a 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Bem, essa relação nos dá então um valor para o número de Avogadro igual a 6,022 vezes 10 a 23 mol a menos 1. Né, que é o mesmo valor que a gente tinha achado no início da nossa aula. Bem, então o que seria? 1 mol de átomos, ou 1 mol de moléculas, ou 1 mol de qualquer coisa contém a constante de Avogadro desses objetos. Ou em outras palavras, se eu tenho 12 gramas, né? E aí, 12 gramas pode ser igual a 1 mol de átomos de carbono 12, que vai ser igual a 6,022 vezes 10 a 23 átomos de carbono 12. E se eu tenho 18 gramas, por exemplo, de água, né, eu tenho 1 mol de moléculas de água, que vão ser igual a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de água. Perceba que a quantidade em termos de estruturas, seja de átomos de carbono ou de moléculas de água, não se alteraram. Mas como cada um tem uma massa diferente, nós temos uma quantidade final em termos de massa diferente, apesar de termos 1 mol tanto de átomos de carbono 12 quanto mols de moléculas de água. Bem, e em termos de fórmula mínima e fórmula molecular, né? Então a gente pode expressar as nossas fórmulas, né, tanto com fórmula molecular quanto fórmula mínima. Por exemplo, a água, a fórmula mínima da água é H2O. Não se alterou em termos de fórmula mínima e fórmula molecular. Mas, por exemplo, no caso do etileno, a fórmula molecular do etileno é expressa C2H4.
que tem uma fórmula mínima CH2. Por exemplo, o benzeno, fórmula molecular C6H6 e fórmula mínima CH. Ou seja, na fórmula mínima, o que é importante é expressar simplesmente a quantidade presente de cada elemento na sua estrutura simples, né? Por exemplo, no caso dos sólidos, né? A forma molecular dele não é apresentada aqui e a fórmula mínima é simplesmente NaCl. No caso dos sólidos, né, de um composto iônico, como é o caso aqui desses materiais, o que nós temos é uma estrutura, né, bem organizada em um cristal, né? E aí, nesse caso, é difícil representar por uma forma molecular. Então, nós temos a fórmula mínima aqui, que representa a estrutura desse cristal. Vamos então agora calcular aí, né, a composição percentual mínima ou a composição percentual de um determinado composto. Então aqui como exemplo nós temos a nicotina, que é C10H14N2, né? Nós sabemos que as massas atômicas dos elementos químicos, que são o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio, são essas representadas aqui. Então nós temos aí para o carbono 12,0107 unidades de massa atômica, o hidrogênio 1,00794 unidades e o nitrogênio 14,0067 unidades. Como que a gente calcula então a fórmula mínima para esse composto? A fórmula mínima é simplesmente o percentual, né, desse elemento, do número de átomos dos elementos, vezes a massa atômica do elemento, dividido pela massa molecular do composto, né, vezes 100 aqui, né? Então, multiplicando esse valor, nós temos aí, né, que o percentual para o carbono eu tenho na estrutura 10, né? Aqui a massa dele é 12,0107 e dividido pela massa total. Então, primeiro eu somei todas as massas aqui, né, para obter a massa atômica do composto nicotina, e depois eu fiz essa relação e obtive para o carbono uma relação de 74%. E assim para os demais elementos. No caso do hidrogênio nós temos 8,7% e no caso do nitrogênio 17,7%. Né? Bem, é importante também que a gente saiba fazer as equações químicas, né? As equações químicas ou reações químicas, elas são representadas pelas equações químicas, né? Então, qualquer reação química é representada por uma equação química. Nessa equação química é importante que todos os elementos estejam presentes, né? Tanto os reagentes quanto os produtos, né? E além disso, né, o estado físico dessas substâncias, seja elas elementares ou substâncias compostas, né? No caso aqui nós temos um exemplo que é uma reação de combustão, né, onde nós temos o C2H4, que pode ser, por exemplo, etileno, né, reagindo com oxigênio, formando então CO2 mais água. Essa equação nós podemos ver nitidamente que ela não está balanceada, ou seja, a quantidade de elementos que aparece aqui não é a mesma que aparece desse lado. Então, consequentemente, eu preciso balancear essa equação, né? Além disso, nesse primeiro exemplo, nós mostramos que os elementos ou as substâncias, né, não estão representadas nos seus estados físicos. Então, aqui já com a equação balanceada, eu apresento os estados físicos das substâncias, que é representada por essa letra abaixo aqui da substância, né? No caso aqui o G representa gasoso, se fosse S seria sólido e se fosse L seria líquido.
E nós também podemos representar em termos da forma alotrópica da substância, né? Por exemplo, o carbono, ele pode estar na forma de grafite, fulereno ou diamante, né? Então você pode representar isso aqui durante a quando você for expressar a sua equação química. Bem, além disso, né, foi feito então um balanceamento, né, colocando o número 3 na frente da molécula de oxigênio. Nesse caso, já temos então 6 oxigênio desse lado, 2 vezes 2, 4, mais 2 aqui, 6. Então, eu tenho 6 oxigênio aqui também. Hidrogênio eu tenho 4 desse lado, tenho 4 desse lado. Carbono eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Perfeito, está balanceado. Então, geralmente, quando você começa a fazer um balanceamento das equações químicas, o que a gente tem que ver primeiro é sempre o carbono, depois o hidrogênio e, por fim, o oxigênio. Então, o oxigênio é sempre o último para ser verificado e calculado qual que é o valor que eu preciso colocar para complementar a minha equação química, né? Bem, agora vamos fazer uma reação, né, uma estequiometria aí, utilizando uma equação química. Até agora a gente só calculou em termos de massa molar, massa atômica, fizemos um valor percentual. Agora imagine que eu tenho uma reação química ocorrendo e agora eu quero medir ou calcular a quantidade de molécula formada, ou quanto que de mols de produtos são formados, quantos são reagidos, né? Então, como que eu faço isso? Então, aqui um exemplo, né? O nitrogênio gasoso, N2, e hidrogênio gasoso, H2, combinam-se sob condições apropriadas para formar o composto amônia. Essa é uma reação bastante importante aí da indústria, né? De nutrientes, que vocês vão estudar bem aí, né, quando for fazer físico-química. De acordo com a equação química balanceada, um átomo, aliás, uma molécula de nitrogênio reage com 3 moléculas de hidrogênio para formar 2 moléculas de amônia. Bem, quantas moléculas de hidrogênio gasoso são consumidas? Essa é a pergunta A. Na pergunta B, quantas moléculas de amônia são formados? E quantos, é, aliás, quantos são formados quando 4,2 vezes 10 a 21 moléculas de nitrogênio gasoso reagem? Então, como fazer a primeira questão, né? Ou seja, quantas moléculas de hidrogênio gasoso são consumidas, né? A equação indica que uma molécula de nitrogênio reage com 3, né? Assim, o número de mols de hidrogênio consumido é, nós pegamos lá a quantidade, né, que ele está fornecendo para a gente, né, em termos de moléculas de nitrogênio, multiplicamos por 3 e dividimos por 1 para obter em termos de moléculas de hidrogênio. Então, fazendo essa relação, nós obtemos que é 1,26 vezes 10 a 22 moléculas de hidrogênio. Na questão 2, né, nós temos a equação indica que uma molécula de nitrogênio reage com 2 moléculas de amônia. Assim, o número de moléculas de amônia formadas é 4,2 vezes 10 a 21 moléculas de nitrogênio vezes 2 dividido por 1, que é 8,4 vezes 10 a 21 moléculas de amônia. Bem, aquele exercício foi simples. Agora vamos imaginar um outro exemplo onde as quantidades de reagentes, de um dos reagentes está em excesso e o outro é limitante, né? Então você tem alguém que está limitando o processo da reação. Como que eu faço então o cálculo? Então eu tenho lá o exemplo: 2,5 mols de moléculas de hidrogênio são postos a reagir com 1 mol de moléculas de oxigênio. Determine a quantidade de água formada e o reagente limitante, né? Então eu tenho que fazer uma regrinha básica aqui, né? Eu montei um quadrinho
onde eu tenho a quantidade de matéria que reage, né? Até então eu não sei quem é o excesso, quem é o limitante, tá? Aqui eu já estou mostrando para vocês quem é o excesso, quem é o limitante, mas até então eu não sei. Como que eu vou determinar isso? Então eu tenho dois átomos, duas moléculas de hidrogênio reagindo com uma molécula de oxigênio para formar duas moléculas de água. Essa equação está balanceada, né? Então eu tenho uma variação aqui para 2 mols para 1 mol para formar 2. Como eu tenho 2,5, eu tenho um excesso desse cara aqui, porque eu só preciso de 2 para reagir com 1. Como eu só tenho 1 aqui, eu não tenho como reagir a outra parte, né? Então, essa é a quantidade em excesso dessa substância, tá? E quem é o material que está limitando a minha reação é o oxigênio, porque ele só tem 1 mol, tá? Bem, nós também temos que fazer algumas relações em termos da concentração e quantidade de matéria. Lembra lá que esse termo relaciona a quantidade de matéria que nós temos por um determinado volume de uma solução. Então, como que eu faço o cálculo nesse caso? Aí eu vou usar o critério de quantidade de matéria por unidade de volume. Então, eu tenho lá uma solução, tem um volume de 0,250 litros, ou em outras palavras, 250 ml, e contém 26,8 gramas de cloreto de cálcio, que tem a fórmula CaCl2. Qual é a concentração e quantidade de matéria da solução, dadas as massas molares, né? Então, eu tenho lá 40,1 gramas por mol e Cl 35,5 gramas por mol. Calculando a massa molar do sal, é simplesmente somar esse valor mais esse duas vezes aqui. Aqui é uma somatória, tá? Esse aqui é mais aqui, que vai dar então 11,1 gramas por mol. Agora vamos calcular a quantidade de matéria do sal, né? Então, para calcular a quantidade de matéria, a relação é o número de mols que temos, né, por grama, que é essa expressão que a gente obtém aqui, e a quantidade em gramas que eu tenho do material. Então, eu tenho 26,8 gramas de cloreto de cálcio vezes 1 mol de CaCl2 dividido pela quantidade em gramas desse material. Gramas com gramas corta, né? E nós obtemos então o valor de 0,241 mol. Então, a relação de quantidade de matéria é simplesmente o número de mols do soluto pelo volume da solução. Então, o número de mols a gente achou, o volume foi dado aqui, 0,250 litros, que vai dar então 0,949 mol por litro. Muito simples aí, né? Não tem muito segredo não. Bem, e como usar essa informação em termos de quantidade de matérias numa reação química? Nesse caso, nós temos aí uma reação de neutralização, né? Onde algumas gramas de hidróxido de cálcio são usados para neutralizar 25 ml de uma solução com concentração por quantidade de matéria de 1 mol por litro, né? Então, primeiro vamos calcular a quantidade de matéria existente em 25 ml de ácido nítrico, que é esse composto aqui, HNO3. Então, a quantidade de matéria é N do ácido, que é igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. Então, nós temos lá volume vezes concentração igual 0,025 mol ou 2,5 vezes 10 a menos 2 mol, expresso em notação científica. A reação de neutralização ocorre da seguinte maneira. Então, eu tenho ácido nítrico reagindo com uma base, né, formando então a água mais nitrato de cálcio.
Perceba que essa equação ela já está balanceada e também está com seus índices. Toda vez que eu tenho uma solução, aquosa, né, eu tenho que representar o aquosa, que é dissolvido em água, como Aq. E eu tenho o outro, o sal, né, que é um sólido, expresso pela letra S. Nós temos a formação da água no estado líquido e a formação de um sal dissolvido, que vai ficar então aquoso novamente, né? Então eu tenho o ácido nítrico, né? Duas moléculas de ácido nítrico reagindo com uma molécula, ou 2 mol de ácido nítrico reagindo com 1 mol de hidróxido de cálcio para formar 1 mol de água mais 1 mol de nitrato de cálcio. Então, a relação é 2 mols de ácido reage com 1 mol de base. Consequentemente, fazendo a relação aqui, nós temos que, no caso da massa de carbonato, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 2 mol de ácido nítrico vezes 1 mol de CaOH2 sobre 2 mol de ácido nítrico vezes a massa molecular do ácido da base, hidróxido de cálcio, dividido por 1 mol do hidróxido de cálcio, que vai dar então igual a 0,920 9263 gramas de hidróxido de cálcio. Então essa é a quantidade necessária para neutralizar essa solução. Bem, nós terminamos aqui a nossa quarta aula. Muito obrigado e bons estudos.